professor Fábio Farias apresenta Cinemática. Parte final. Primeira questão. 2 barcos saem simultaneamente, um do ponto A em direção ao porto B, com velocidade constante de 60 km por hora, e o outro do ponto B em direção a A, com velocidade constante de 30 km por hora. Sabendo-se que a distância entre os dois pontos é 90.000 metros, determine o tempo do encontro dos barcos e a que distância do ponto A ela se deu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que é meu aluno lá do cursinho Feira Grande, para o preparatório para o Enem 2020. Ou não, seja alguém que queira aprender um pouquinho mais, compartilhar seu conhecimento ou sua dúvida conosco sobre os assuntos de física, seja bem-vindo ou bem-vinda. O assunto, a primeira questão já foi falada no início do vídeo. Vou só repetir, eu fiz para adiantar o nosso processo, para que não fique um vídeo muito longo. Eu fiz um esboço de como você vai desenvolver essa questão no dia da prova. Uma questão como essa. Sempre procure fazer isso nas questões de física, gente. Um DCL, Diagrama de Corpo Livre, onde você desenha de maneira sucinta, simples, com riscos mesmo, todo o fenômeno que ocorre, que é falado na questão. Não precisa ser nenhum designer ou nenhum desenhista para fazer isso. Eu fiz até um simples, ó. Ele falava que um barco partia do porto A até em direção ao porto B. E outro, ao mesmo tempo, saiu do porto B em direção ao porto A. E deu algumas informações sobre o movimento de cada barco. Então, eu fiz um porto A, essa região corresponde ao porto, e o porto B. Esse barquinho indo nesse sentido e o B na mesma linha de trajetória, mas no sentido contrário. Ele vai pegar algumas informações e fazer 2 perguntas pertinentes a esse movimento. Uma, qual o tempo que eles vão levar para se encontrar no meio do oceano, aqui no meio do mar? E a que distância isso vai ocorrer em relação ao porto A? Então essas 2 questões são fundamentais. Primeiro, porque são o objeto da resposta dessa questão. Segundo, porque elas determinam uma informação importante. Ele quer saber o tempo e a referência de distância em relação ao porto A. Então ele vai ser a minha origem do movimento. Lembre-se que eu falei várias vezes nas aulas anteriores. O movimento é determinado pelo referencial. Eu só posso dizer que um corpo está em movimento em relação a uma referência. Nossa referência será o porto A. Toda a questão de metrificação da distância em relação ao porto A. Como eu farei isso? Barquinho 1. Então, tudo que for referente ao barco 1, eu vou sinalizar com o número 1. A velocidade dele, 1. E só a velocidade, uma só? Sim. Ele fala na questão que ambos encontram-se com velocidade constante. A aceleração não existe. Então, que tipo de movimento eu tenho? Um MRU, movimento retilíneo uniforme. Aceleração 0, velocidade constante. O que nos permite deduzir que eu vou ter a mesma velocidade durante toda a trajetória. Esse deslocamento vai ser dado de que forma? Lembra-se da forma geral para MRU? O espaço final é igual ao espaço inicial, mas a velocidade dele, que é a mesma, vezes o tempo que ele levar nesse deslocamento. Beleza? Com essa formulazinha, eu consigo deduzir uma fórmula para esse barco que vai dizer a distância dele em qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer intervalo de tempo. Certo? A mesma coisa para o outro barco. Só lembrando que na hora de eu trazer os dados para esse barco, eu tenho que sempre usar como referência a distância do porto A. Barulhos sonoros que vocês ouvirem aqui faz parte da realidade do mundo. Faz parte da cacofonia que consiste a realidade nossa. Cachorros latindo, crianças chorando, talvez minha mulher brigando comigo porque eu falei isso, tudo faz parte, tá bom? Então vamos lá, voltando para a aula. Então a velocidade do barco 1, 60 km por hora. A fórmula geral é essa. E aí, qual é o espaço inicial dele? Se ele sai do porto A e o porto A é a nossa origem, é 0. Tempo para se encontrarem? Não sei, é o que eu quero saber. Tempo de encontro. A única coisa que eu sei é que se a origem dele é 0, então aqui o S0 é 0. Não preciso nem pôr na fórmula. E o V é 60. E o tempo é a variável, é o que a gente quer descobrir. Vamos olhar para o barquinho 2. Ele está indo no sentido contrário do movimento. Lembre-se, a origem é o A, então ele está indo para lá. Então qual é a velocidade dele? O módulo é 30 km por hora. Qual é o espaço final dele? A fórmula é a mesma, né? A gente só vai botar os valores. O S0 dele seria 90 mil. Por quê, gente? Eu vou explicar. O porto B não está a 90 mil quilômetros de distância. Então, em relação à origem, o
o navio 2 não está saindo com 90 mil quilômetros de distância da origem, então o espaço inicial dele é 90 mil quilômetros, não, 90 mil metros. Como a velocidade está em quilômetros e a gente precisa ter esses padrões unificados, todas as grandezas na mesma escala, eu vou passar 90 mil metros para quilômetros. Como 1 quilômetro são 1000 metros, 90 mil dividido por 1000, 90, beleza? Eu fiz direto, eu espero que esse tipo de divisão assim, esteja bem clara na cabeça de vocês. Então, o que eu tenho? O espaço inicial dele, 90 quilômetros. Velocidade, 30. Mas é mais 30 ou menos 30? Por que é menos? Lembre-se, não existe velocidade negativa. O sinal de menos do lado da velocidade de um corpo indica que ele está indo no sentido contrário ao movimento. Ou seja, ele está voltando em direção à origem. E é o que está acontecendo com o barquinho B. Ele não está indo ficando mais longe da origem. Ele não está aumentando sua distância em relação à origem, ele está diminuindo. Então a sua velocidade é negativa por isso. Não é que ela é menor que essa. Nesse caso é até menor que a do barco 1, porque a do barco 1 o módulo é 60 e ele é 30. Mas não é o sinal negativo que determina isso. Ele só indica o movimento. Então vai ser menos 30. Feito esses dados, agora ficou chuchu beleza. Se bem que nem de chuchu eu gosto. Ficou mamãozinho com açúcar. O que é que vocês vão fazer? Ele quer o tempo de encontro, né? Quando é que eles vão se encontrar? Quando o espaço inicial de um foi igual ao espaço inicial do outro. Viu? Até minha filha concorda, tá dizendo é. Então quando vai ser o espaço de um igual ao do outro? Quando o S1, quando for igual ao S2. Que é onde eles se encontram. Ora, quem é a fórmula de S1? 60T. Quem é a fórmula de S2? 90 menos 30T. Equação do primeiro grau, meus queridos. Passo T para lá e deixo 90 para cá. 60T menos 30 mais 30. Minha filha está adorando a aula, espero que vocês também. Deixo 90 desse lado. 60 mais 30, 90T igual a 90. Ora, continuando o processo de equação do primeiro grau, deixo a variável isolada, vou passar quem para lá? O 90. Multiplicando, ele passa dividindo. 90 por 90, nós temos que o tempo é igual a 1. Como a gente usou quilômetros por hora, a medida é hora. Tempo igual a 1 hora. Primeira resposta feita. E agora, e a que distância isso ocorreu? Posso pegar qualquer uma dessas fórmulas de espaço, porque as duas não vão se encontrar. Então, 60T. O que eu faço? O espaço onde eles se encontraram foi 60. Todas elas estão relacionadas à origem, então qualquer fórmula dessa que eu usar vai me dar a distância em relação à origem. 60 vezes o tempo. Qual é o tempo que eles se encontram? 1 hora. Então 60 vezes 1 igual a 60 quilômetros. Viram que depois de você fazer isso, acabou a questão? Eles se encontraram 1 hora depois, a 60 quilômetros do ponto A. Mais ou menos aqui, ó. Já chegando no ponto B, mas nessa distância, 60 quilômetros aqui, ou 60 mil metros. E levaram 1 hora para se encontrar. Gente, é desse jeito que eu quero que vocês façam. Façam um pequeno esboço, um DCL, lancem os dados, e depois, ó, as fórmulas que tanto vocês têm medo, é bobagem, é facinho. Eu espero que vocês tenham entendido, se preparem, já vamos para a segunda questão. Vou sair da tela para quem quiser copiar, isso vai dar aquela linda pausa e copiar a resposta, que eu espero que você já tenha feito certo, para quem é meu aluno do cursinho Fera Grande. Para vocês que estão fazendo, eu estou tirando o meu chapéu. Um som pra acalmar, pôr as coisas no